Boa tarde para você que está do outro lado. Eu que vos falo sou Jesus que sua. Portanto, sejam todos bem-vindos no nosso canal CCG, que é Conselhos Conversando com Gerações. Portanto, se inscreva no canal e deixe o teu like, porque é muito importantíssimo. Hoje teremos um convidado especial. Ele que é um profeta, um homem de Deus, uma pessoa especial, não é? Aqui no nosso canal. Estaremos debatendo três pontos importantes. O primeiro ponto, como ter impacto na vida espiritual. O segundo ponto, como aconselhar, ou melhor, acompanhar as viúvas e órfãos. E o terceiro ponto, como ter sucesso em algumas áreas da vida. Até aqui é a nossa apresentação. Salute e pronto, vamos então, temos aqui um grande convidado, ele que é homem de Deus, pastor, pessoa séria, pessoa responsável, homem que move muito profético em Angola, meu amigo, meu irmão, é nosso convidado especial, portanto é o profeta Briano. E enquanto ele se aproxima, bem-vindo ao nosso programa. Deus te abençoe. É um prazer, não é, na verdade, lhe receber. Sabemos que Angola e o mundo precisa te ouvir, né, precisa aprender. Então, nosso convidado, bem-vindo e se sente em casa. Pode se acomodar. Agora vamos então, não é, na sequência. Queria que nosso convidado, não sei se tem uma palavra antes de começarmos o programa, não é? Então, está à vontade. Pai do Senhor a todos, você que nos acompanha do outro lado. É uma honra estar aqui, perto do nome de Deus, que é para poder partilhar a palavra de Deus. Então, você que está ali, se conecta, deixa que Deus abençoe você por ter medo dessa palavra, ok? Vai ser uma bênção, não sai desse lugar. Temos muitas coisas para partilhar da parte do Senhor a respeito desse tema, desse reino, amém? Muito obrigado. Vamos então no nosso primeiro, na nossa primeira pergunta. Já se inscreva no canal, curta, partilha e deixa o teu like porque é muito importantíssimo. A primeira pergunta que temos aqui para o profeta, na verdade, eu fiz aqui alguma anotação. Profeta, de acordo à nossa realidade, eclesiástica, é bem sabido que todo ser cristão anela, almeja crescimento espiritual, né? Almeja um crescimento espiritual. Gostaria então de saber do profeta como alguém pode, como podemos impactar nossa geração, sabendo que nós temos um chamado por Deus. Deus nos chamou, Deus nos convocou. Como podemos como podemos impactar a nossa sociedade, a nossa geração, né? Geração de jovens que estão ultimamente se perdendo no fumo, nas noites, estão desviados, pessoas que estão de cima a baixo, pessoas que renegam, deixam o chamado. Em tempos eu acompanhei um podcast lá no Flay Squad, um pastor envergonhou até o nome do Senhor. Primeiro disse primeiro que era pastor, depois virou a fita dizendo que não era pastor e que Deus, blá blá blá, não existe, etc. Então, gostaria de começarmos aqui no primeiro ponto, como podemos impactar nossa geração. Sei que o profeta é homem de Deus, então tenha a palavra e esteja à vontade. Ok, profeta. Primeiro, tem a mesma voz para ficar da nossa. Primeiro, temos que saber que todo homem de Deus foi chamado para impactar. Nós fomos chamados para impactar. Primeiro é que recebemos uma impactação, né? Quando nos convertemos a Jesus, recebemos a palavra, recebemos Jesus, nascemos de novo, de alguma maneira nós fomos impactados. E Deus nos chama também para poder impactar. E a pergunta é como impactar uma geração. Certo. Primeiro, você que está em casa e vê o estado da tua geração, e vê como é que a tua geração está. E a pergunta aqui é como devemos impactar a nossa geração. Amém? Primeiro, tens que saber quem é você. Porque não adianta nós procurar impactar sem primeiro saber quem nós somos em Deus. Ok? A primeira coisa que fez Jesus Cristo na terra trazer esse impacto na vida dos homens, Jesus sabia quem ele era, na verdade. Ele sabia que ele era o Cristo. Ele sabia que ele era o Salvador. Então, o impacto começa na nossa geração quando o homem de Deus conhece quem és tu
Ok? Quando você não tem a revelação, porque eu tenho dito nas pessoas que a maior revelação que o homem de Deus pode ter é conhecer quem ele é. E quando você conhece quem é você, você sabe o que você tem. E quando você sabe o que você tem, você sabe o que você pode fazer. Então, antes de nos impactar, primeiramente precisamos de nos conhecer a nós mesmos. Precisamos de saber, não, eu sou fulano de tal, da parte de Deus tenho isso, da parte de Deus posso fazer isso. Só quando eu conhecer quem eu sou e saber o que eu tenho e saber o que eu posso fazer, eu estou preparado para poder impactar uma geração. Porque para impactar uma geração, você precisa de dar alguma coisa, precisa de deixar alguma coisa. Tal como nosso mestre Messias Jesus. Ele, para impactar a terra, para impactar o mundo, ele teve que deixar alguma coisa na vida dos homens. Ele soube que ele veio na terra para morrer por nossos pecados. Ele veio morrer na terra por nossos pecados. Isso foi o impacto que ele trouxe na humanidade. Toda a gente que olha nessa história, toda a gente que olhava para Jesus, sentiu um impacto. E essas pessoas chegavam à conversão. Então a resposta sem fugir, primeiro ponto, para nós saber, se queres impactar uma geração, primeiro conheça-se a ti mesmo. O grande erro de muitos cristãos, oram, pregam, mas não sabem quem ele é. Você precisa de se conhecer em Deus, o que você é em Deus. Depois de você saber quem és tu em Deus, procura saber o que você tem em Deus. Você precisa de saber quais são as tuas habilidades espirituais, ok? Então, existem várias formas de impactar. Há quem Deus lhe chamou para impactar a geração só escrevendo livro. Só escrevendo livro. Só vemos livro dele, as pessoas vão começar a ler, vão começar a mudar a mentalidade, profeta. Existem pessoas que Deus lhe chamou para impactar, só mesmo louvar. Você vê que ele está a louvar, as nações estão a ser impactadas. Ele está aqui em Angola, mas o mundo inteiro consome seu louvor. E ele começa a trabalhar naquilo. As pessoas que foram impactadas, foram chamadas para impactar nas suas pregações. Há pessoas que você lhe ouve a pregar, você chora, você se arrepende. Tá entendendo? Então, eu acho, para nós impactar nossa geração, primeira coisa, profeta, precisamos de saber quem nós somos e precisamos de saber o que é que nós temos. Ok? Amém. Muito obrigado. Este foi o primeiro ponto. Vamos então agora passar para o segundo ponto que, portanto, conheça a tua identidade. Sim, identidade. Deves saber quem tu és, porque Satanás sempre atacou na identidade. Tu vês quando foi ter com a Eva, com a Eva, disse, se tu comeres, o Senhor vos... se tu comeres, serão semelhantes. E quando atacou Jesus lá no deserto, disse, se tu és. Quer dizer, ele usa sempre um ataque que confronta a identidade. Então, o homem de Deus acabou de falar agora, conheça quem você é, quem realmente você é. Ah, eu sinto que Deus me chamou, Deus te chamou. Então, saiba quem você é. Se você saber quem você é, aí você vai impactar a tua geração. Amém. Não luta com o púlpito na igreja, se não te dá um espaço na igreja. Dizia John Wesley que o mundo é a minha paróquia. Sai nas ruas, prega, evangeliza, ganha alma, jejua, busca, se consagra ao Senhor. Mas saiba quem você é. Não, na igreja não me dá uma oportunidade para cantar. Eu tenho um talento de cantar, mas na igreja você não está no centro. São palavras do homem de Deus. Vamos agora acompanhar. Atenção, não sai daí. Temos aqui o segundo ponto, como ter bom resultado na vida espiritual. Há muita gente que anseia ser como Benny Hinn, Pastor Chris, Prophet Shepherd Bushir. Há muita gente que anseia ser como Ismael Pinheiro. Há pessoas que carregam uma tão grande unção. Há muita gente que anseia ser grande no espírito. Então, como podemos ter, podemos ter uma vida espiritual com um resultado impactante? Queríamos também ouvir o meu Deus. Tenha bondade um bocado da nossa câmera. Tenha bondade. Essa pergunta é muito interessante. Acredito que tem muita gente, muitos homens de Deus, muitos. Nós estamos numa geração onde Deus tem avivado muita gente. Agora, como obter bons resultados na vida espiritual, ok? Eu acredito que tem muita gente por ali que quer crescer, quer atingir outro patamar espiritual. Mas um segredo, ninguém cresce sem ter um mentor, ninguém cresce sem ter uma linhagem espiritual. Eu acho que, segundo a linhagem, segundo a palavra de Deus, se nós queremos ter resultados espirituais bons, positivos, você precisa de se conectar com alguém, precisa de andar com alguém. Porque não é só simplesmente ter Deus, ok, é bom. Não, tem um Deus, I have God, ok, é bom. Não é simplesmente ter Deus, nem simplesmente orar. Então,
Eu ensino nas pessoas que o homem do nosso destino, ok? Que aparece no nosso caminho, ele vem para poder nos levar, nos atingir a nossa meta. Quer dizer, para você obter bons resultados na vida espiritual, depois de Deus, você precisa de alguém que já obteve resultado na vida espiritual. Amém. Então, não tem como você atingir, dizer um homem de Deus, se quer ver o fluido do Espírito Santo, anda com pessoas que foram massacradas pelo Espírito Santo. Observa algo na Bíblia. Livro de Atos, capítulo 7. A Bíblia diz que o eunuco, ok, estava a ler a Bíblia. Deus falou a Filipe, Filipe, vai até a Gaza, em Jerusalém, vai encontrar um homem a ler a Bíblia. A Bíblia diz que esse homem era zeloso, ok? Esse eunuco era estrangeiro, mas era zeloso, queria obter resultados espirituais. Mas o que faltava, profeta? Ele já tinha Deus, Ok. tinha comunhão com o Senhor, lia a Bíblia, mas em momento algum ele estava a ter resultado na vida espiritual. Ok. Então, quando o Espírito diz a Filipe, vai até lá, Filipe chega diante do carro, o Espírito lhe fala, entra. Ele chegou e perguntou, o que tu estás a fazer? Ele disse, não, estou a ler. Ele disse, entendes o que tu estás a ler? Oh my God. Depois o homem diz, como posso entender se não tem alguém que me ensine? Yes. Significa que o homem de Deus, que Deus Aleluia. envia no nosso caminho, é para nos trazer resultado na vida espiritual. E a Bíblia diz que quando ele abriu, ele estava a ler o livro de quê? Isaías capítulo 53. Fala sobre a morte de Jesus. Fala sobre Jesus foi moído, não sei o quê. A Bíblia diz que Filipe começou a trazer a interpretação e o esclarecimento. Naquele exato momento ele disse, o que me impede de ser batizado? Uau! Ele começou a obter resultado na vida espiritual. Olha, o nosso problema, nós jovens, é porque estamos a profetizar, estamos a fluir, estamos a esquecer dos mais velhos. Tá entendendo? Não, para obter resultado na vida espiritual, você precisa de sentar com os mais velhos. Você precisa de ouvir mais velhos. Observa na história de Samuel e Eli. Deus está chamando Samuel. Samuel não está conseguindo obter resultado. Não sabia que era Deus. Então Samuel tinha aqui no Eli e Eli lhe falou, quando essa voz te chamar, diz, cá eu estou, o teu servo te ouve, és-me aqui. Quando ele ouviu a instrução, ele automaticamente recebeu o resultado. Ok, vou terminar aqui sem enrolar. Profeta, o segredo o método é ter Deus, ter foco em Deus e ter alguém que para te ajudar a obter resultado espiritual. Só isso. Ter Deus, ter foco em Deus e ter alguém para te ajudar. Um mentor é importante. Sim. E o homem de Deus fazia menção a respeito de Eli. Tenha um Eli na tua caminhada. Por mais que você seja um Samuel, tenha um Eli. Não se tem Samuel sem ter um Eli. É isso. Não se tem um Josué sem ter um Moisés. Amém. Não se tem um Pedro ou um Paulo sem ter um Jesus. Sem cortar, profeta. Amém. Sem cortar. Amém. Também há uma história muito importante. Atos capítulo 9. A Bíblia diz que havia um homem chamado Cornélio. Esse homem, a Bíblia diz que era piedoso, dava esmola e fazia sempre súplica a ele e a sua casa. Mas ele queria obter resultados espirituais. A Bíblia diz que ele era temente a Deus e dava esmola aos pobres. E a Bíblia diz que na hora nona, Pedro estava a orar. Deus lhe falou, lhe deu uma visão, ele falou, olha, vai não sei o que, vai ter um homem. E a Bíblia diz que o anjo também apareceu nesse homem. Ele falou, olha, vai na rua direita, na rua direita vai encontrar um homem chamado Pedro, manda vir. E a Bíblia diz que o Pedro veio na casa desse homem, começou a pregar a palavra de Deus. Ok? Começou a pregar e automaticamente, quando ele pregava, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. Amém. Sobre todos eles, foram cheios da presença de Deus. Então, para receber, para obter resultado espiritual, ok? Um homem de Deus é importante na nossa caminhada, ok? Um homem de Deus não rejeita, não fuja, não quero andar sozinho, não. O homem de Deus é importante na nossa caminhada. Mais ou menos isso. Homem de Deus é importante na nossa caminhada. Tenha conexão grande, tenha conexão poderosa com o homem de Deus. Já para o último ponto, vamos já encerrar. Último ponto: quais conselhos para os órfãos e viúvas? Porque nós estamos no meio, é bem verdade que eu, por exemplo, já não tenho pai, sou órfão de pai, não é? Felizmente. E, claro, viver sem o pai é sempre, claro, né, difícil, porque existem alguns papéis que somente o pai é quem pode cumprir. Sou órfão de pai agora e, claro, né, e alguém poderia ser órfão de mãe, alguém poderia ser órfão de pai e mãe. Como homem de Deus, como filho de Deus, homem de Deus, como profeta e pastor,
qual é o conselho que tu deixas para pessoas que são órfãos, não é, viúvas, pessoas que são leigas, já não tem quem os ajuda, já não tem quem pague a escola? Qual é o conselho como homem de Deus tem a deixar a respeito da... Okay. Já estamos na nossa reta final. Sim, solta só a voz para a nossa câmera. Estamos na reta final. Certo. Primeiro é para a que câmera. esse é o ponto que mais me chama a atenção. E é porque Deus falou que Ele é Deus de órfão e viúva. Solta a voz. Sim, Ele é Deus de órfão e viúva. Existem 3 pessoas que Deus não gosta que mexem. Primeiro, órfão. Pode falar para a câmera. Okay? Pode falar para a câmera. Primeiro, órfão. Segundo, viúva. Terceiro, estrangeiro. E o conselho que eu dou às órfãos e viúva: primeiro, órfão é que não tem pai, ou perdeu pai ou perdeu mãe. Conselho que eu venho dar, você que é órfão, é viúva, não tem pai, não tem mãe, quero dizer para você, ainda que as pessoas zombam de você, ainda que o mundo critica você, você fica a saber que teu pai é Deus. Amém. Ouve, você não tem pai, Amém. Você não tem mãe. Saiba que Deus é o teu pai e faz também papel da tua mãe. Amém. Para o órfão, para viúvas, Yes. dizem que essas viúvas perderam marido, ou para quem também ouve, perdeu seu parceiro. Fica a saber que você que é viúva, o teu marido está na mão do Senhor. Amém. Então não se frustra porque perdeste o marido, não se frustra porque perdeste a mulher. Saiba que a tua mulher ou o teu marido está descansando na mão do Senhor. Amém. Se a família te criticar, falar que você não tem mais marido, não tem mais mulher, saiba que o teu marido ou a tua mulher está na mão do Senhor. E se o mundo te aponta um dedo, dizem que você não tem pai, você acabou, não tem mãe, saiba que o teu pai, a tua mãe é o próprio Jesus Cristo. Deus abençoe, meu Deus, seu conselho. Muito obrigado. Assim nós vamos, acabamos de ter mais um programa aqui com o profeta Briano, pastor, homem de Deus, conhecido internacionalmente, claro, no ele que tem o ministério, como é o nome da igreja? Palavra e Espírito. Palavra e Espírito, Yes. não é? E eu, claro que vos falo, sou Jesus Ksua, o anfitrião. Se inscreva no canal, compartilhe e apoie esta causa, né? Aqui no CCG, você pode ser o próximo a ser entrevistado. CCG, conversa com gerações. Obrigado. Ficamos até aqui, mais um programa. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe você. Fique com esse conselho e com esse programa. Bye. Bye.